E aí, bora comigo para esse vídeo? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais da volta de Jesus, isso mesmo. E aí, você conhece quais são os sinais? Será que já se cumpriu? Está se cumprindo ainda? Como que está essa história, meu amigo? Bom, segundo a Bíblia, nós temos aí, né, as explicações dos sinais, as profecias dos sinais. E um grande texto que é usado pelos teólogos é Mateus 24. Ali em Mateus 24, Jesus fala tudo o que ia acontecer nos últimos tempos. E se eu te falar que a maioria das coisas ali já aconteceram e estão acontecendo? Exatamente. Bom, ali fala de rumores de guerras e guerras. O que a gente escuta direto aí? Que tem guerra não sei aonde, tem guerra não sei o quê. Tá em guerra sempre, desde quando eu sou pequeno eu escuto, que eu era pequeno, eu escuto falar que tem guerra disso, guerra daquilo. E a guerra aí das drogas? Então, isso está se cumprindo. Fala também de fomes, olha como está o nosso mundo. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. Meu amigo, a gente infelizmente vê muito isso aí. Então, falsos cristos. Fala que vai aparecer falsos cristos. Você já ouviu falar alguém aparecer e falar assim, não, eu sou Jesus Cristo, hein? Ó, no mundo aí tem vários. Inclusive nós temos um brasileiro, o Henrique Cristo. Então aparecendo muitos. E existem pessoas supostamente fazendo milagres, roubando dinheiro aí dos fiéis, falando que tem o poder de curar, assim como Jesus curava e cobrando. Então tudo isso aí já está englobado nesses sinais. Mas como eu vou saber que realmente Jesus está voltando? Não está. Interessante de Mateus 24, ele fala ali que o sol iria escurecer. No ano de 1780, o sol ficou escuro, que meio-dia precisaram acender as velas, né? Não existia energia elétrica, tiveram que acender velas. Nesse mesmo dia, né, passou-se o dia todo escuro mesmo, como se fosse noite. Quando adentrou a noite, que a lua apareceu vermelha como sangue. Aí você fala comigo, ah não, Beto, mas aí a lua vermelha apareceu em 2014, apareceu esses dias aí para trás. Deixa eu te falar uma coisa, quando a lua fica vermelha, é porque fica alinhado a Terra, a Lua e o Sol, segundo especialistas. Nesse ano de 1780, mais precisamente em maio, isso não aconteceu. Então, queremos aí, né, que seja a profecia se cumprindo mesmo, que fala em Mateus, em Joel, também fala em Apocalipse, fala sobre o dia escuro, a lua e a queda das estrelas que aconteceu no ano de 1833. E Jesus fala que quando tudo isso acontecesse, não seria o fim, seria o princípio, e que nós não deveríamos ficar tristes, e sim erguer as cabeças e exultar, porque o fim estaria próximo. Bom, eu não sei aqui quando Jesus vai voltar. Segundo a Bíblia, eu não posso marcar datas, e quem sou eu para marcar a data? Mas eu falo uma coisa para você. No meu coração, assim, eu sinto que nunca esteve tão próximo à volta de Jesus como está agora. Eu não sei se é daqui um ano, daqui 2, 3, daqui 10, 15, 20, não sei. Mas eu, Beto, acho que não demora muito mais. Por quê? Porque as profecias se cumpriram de uma maneira gigantesca. No Apocalipse, todas as profecias se cumpriram, só falta uma se cumprir, que é a pregação do Evangelho a todo o mundo. Então, quando todo mundo escutar a pregação do Evangelho, que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele vai voltar, aí sim Deus vai falar, filho, vai buscar o pessoal lá que está na hora deles virem para casa. Então eu creio que não demore muito para que Cristo volte para nos buscar. Em cima disso daí, da gente, quanto mais você estuda Daniel e Apocalipse, você vai enxergando a proximidade da volta de Cristo. E uma coisa que a Bíblia fala, né, do ódio contra, como eu falei aqui, né, pai se levantando contra filho, etc. Fala também em Mateus 24 que cristãos lá, né, aqueles que meu nome vão ser perseguidos e mortos. Nós sabemos que na Idade Média os cristãos foram perseguidos, foram mortos ali quando começou a igreja primitiva, na Idade Média. Aí você deve pensar assim, ah não, mas isso já aconteceu. Bom, isso ainda acontece. Existem muitos países, principalmente na janela 1040. O que é a janela 1040? É uma localização, né, geográfica ali, são coordenadas geográficas do planeta Terra. Então naquele pedacinho que a gente chama de janela 1040, existem países que é proibido falar sobre Jesus Cristo.
E muitas pessoas que aceitam, se você procurar na internet aí, você vai achar, pessoas são mortas, são torturadas por amor a Cristo. Sim, talvez não aconteça aqui no nosso contexto, do país que nós vivemos, entre outros países também, mas existem países aí fora que se você falar que é cristão, você vai morrer, você vai ser preso, você vai ser torturado. E também, quando Cristo estiver pertinho de voltar, nós teremos que fazer escolhas. E essas escolhas vão nos levar a ser presos, espancados e até mortos. Isso vai voltar a acontecer de uma maneira mundial. Então, a gente vê como está o ódio hoje em dia. E, infelizmente, as pessoas só procuram a Cristo quando a coisa aperta. Você se lembra quando começou o Covid? Você se lembra quando começou? Então, não sei se você vai se lembrar aí, o que teve de gente falando em Deus, em Jesus, procurando igreja, começando a estudar a Bíblia, foi uma coisa assim extraordinária. Aí, como bom ser humano, né, nem brasileiro, bons ser humanos, fomos se acostumando, apareceu a vacina, as pessoas esqueceram. Por que nós temos esse defeito de correr para a Bíblia, de correr para Deus só quando as coisas estão apertando? Mas o que eu quero dizer para você aqui com esse vídeo é que nós possamos estar atentos sobre os sinais da volta de Jesus. Muitas coisas que as pessoas falam que vão se cumprir já aconteceram, já se cumpriram. Para você ter ideia, tem coisas que aconteceram no primeiro século depois de Cristo. Ali entre o ano 31 e o ano 100, já aconteceram inúmeras profecias da Bíblia falando sobre a volta de Jesus. Ah, mas por que Jesus não voltou ainda? Olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos azuis. Cristo não voltou ainda, talvez por você, por mim, que temos que acertar alguma coisa, que temos que conhecê-lo melhor, que temos que conviver melhor com ele. A gente se engana muito falando assim, ah não, mas Jesus morreu por mim, é pela graça e eu não preciso fazer mais nada. Somos salvos pela graça, mas não é de graça. Ele fez o sacrifício de sangue para nos livrar do pecado. Só que se nós continuamos vivendo no pecado, nós ainda somos do lado do inimigo. Nós temos que ter uma mudança de vida e ir contra os princípios do mundo e ir no princípio da Bíblia. Nós temos que parar com a mania de fazer o seguinte, ah não, eu tenho a Bíblia ali, estou apontando ali porque minha Bíblia está ali, tá? Eu tenho minha Bíblia ali, mas eu não gosto disso aqui, eu vou me adequar, ela vai ter que se adequar a mim. Não, não é isso. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus. Deus é soberano e rei, e nós temos que se entregar a ele. Então, se prepare para a volta de Jesus e vai ser um acontecimento extraordinário. Você imagina você podendo ver Jesus voltar. A Bíblia fala que aqueles que não herdarão o reino dos céus, que não estarão do lado de Cristo na volta dele, vão pedir para que as pedras, os rochedos caiam sobre eles, tamanha vergonha. Então, se a Bíblia fala que vai ter gente que não vai estar salvo, a Bíblia fala que os perdidos são como a areia do mar, quer dizer que nós temos que tomar uma atitude e decisões ao lado de Cristo diárias. Então, que você possa realmente entender os sinais da volta de Jesus através do estudo da Bíblia, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado aqui de alguma forma. Compartilhe ele se você gostou, compartilhe os nossos vídeos. Um abraço, fique com Deus.